Nos últimos anos têm vindo a público vários casos de violência continuada entre alunos nas escolas, um fenómeno conhecido por bullying. Ora, acaba de ser editado pela editora Esfera dos Livros o livro Tenho Medo de Ir à Escola, da psicóloga Tânia Paias. Tânia Paias é a convidada deste jornal das 19 da RTP Informação. Muito boa tarde. Boa tarde. Quais são os sinais que os pais e os professores devem estar atentos quando falamos de bullying nas escolas? Bem, o bullying engloba um conjunto de fatores que, na realidade, qualquer jovem no seu espaço escolar pode estar sujeito a estas situações. Agora, quando nós vemos que existem, e os sinais de alerta pode ser para vítimas ou para agressores, não é? Mas se calhar aqui depende da questão da vítima, não é? Porque o próprio título diz tenho medo de ir à escola, portanto um bocadinho mais no conteúdo da vítima. Muitas das vezes, quando os jovens começam a não querer ir à escola, a mostrar dificuldades, dói a barriga, coisas que nós chamamos mais sintomas somáticos, que é o próprio corpo a falar, a dizer que não quer enfrentar, portanto, o medo, o receio de ir para a escola, quando começam a ficar mais isolados, alterações no humor, alguma instabilidade, as notas, às vezes também, se há um rendimento escolar que começa a diminuir. Portanto, há um conjunto de fatores que são alguns sinais de alarme que nós devemos estar atentos, todos os pais e os professores, como referiu, e toda a comunidade também. E o que é que se deve fazer perante esses sinais? Em primeiro lugar, falar com os jovens ou com as crianças, porque estes sinais começam-se a evidenciar. Porquê? Porque eles sentem que não conseguem reagir. Portanto, o medo veicula algo irracional e eles não conseguem reagir. Portanto, e ficam bloqueados. Exatamente, ficam bloqueados e às vezes até as próprias tentativas que possam ensaiar sentem que não conseguem, então cada vez mais vão ficar diminuindo a sua capacidade de resposta. Portanto, e às vezes o medo também de contar aos próprios pais é do que possa vir a acontecer também. Não é? Porque, por exemplo, há uma altura tantas aí no livro diz de um jovem, diz pior do que ter sofrido bullying é todos terem sabido que eu sofri. Portanto, os pais devem, em primeiro lugar, falar com os próprios filhos, para tentar perceber até que ponto esta situação vai, para depois irem falar à escola. Sim, que têm sempre que falar na escola, mas primeiro falar com os próprios filhos para tentarem arranjar a melhor maneira de poder falar. E há algum guia, enfim, de boas práticas para iniciar esse diálogo com a criança? Bem, nós podemos, por exemplo, no livro tem algumas diretrizes, algumas linhas orientadoras, mas acima de tudo é uma boa comunicação entre pais e filhos, não é? E às vezes também eu poder desdobrar o próprio discurso dos filhos e poder ir dar ao encontro aquilo que eles estão a sentir. Eu sei que tu tens medo, eu sei que algo está a passar na escola, eu sei que algo está a acontecer, mas isso não pode, isso não é permitido. E falar, por exemplo, também da sua própria experiência enquanto criança, jovem, enquanto aluno, não é? Porque estas não são situações novas, não é? E talvez todos nós possamos percorrer um bocadinho o nosso percurso escolar e conseguimos identificar alguns sinais, não é? Também algum medo, algum receio de alguns colegas. As nossas escolas estão... enfim, tudo isto se passa no cenário escolar, mas muitas vezes o fenómeno bullying pode passar-se às escondidas dentro do espaço escolar. O que lhe pergunto é se as nossas escolas, os nossos educadores, estão preparados para identificar uma criança que é alvo de violência continuada numa escola? Pois, isso que está a referir, de facto, é porque é uma coisa silenciosa, não é? E algumas vezes até um pouco dissimulada, não é? E realmente, quando é uma agressão física, chama muito mais a atenção. Eu acho que cada vez mais as escolas e todas as pessoas envolvidas na escola estão a tentar capacitar para fazer face a estas dificuldades, porque as escolas também têm cada vez mais vindo a fazer ações de sensibilização com os próprios jovens, com as pessoas que lá trabalham, mas de facto é difícil, não é? Era isso que lhe ia perguntar, mas era mais no sentido dos professores. Os professores são cada vez mais convocados para fazer ações de formação, porque isso, enfim, lhes traz alguns benefícios na carreira. O que lhe pergunto é se conhece, se sabe que há formações específicas nesta altura para professores
para os professores poderem lidar com estes casos, com estes fenómenos de bullying? Sim, há sem dúvida, e até mesmo nós no portal também temos recebido muita pergunta, muitas solicitações de formações nestas áreas. Eu própria também já desenvolvi algumas formações para trabalhar com os professores e, de facto, sim, isso é uma realidade e eles cada vez também estão mais interessados, porque é difícil também, há alguns sinais que não são muito detectáveis, não é? E nós precisamos ter um olho mais, não digo tão clínico, não é? Mas de alguma forma com alguma visão diferenciada. Como em todos os fenómenos de violência, a prevenção é sempre a melhor... Sem dúvida. É sempre a melhor política. Como é que se pode educar? Enfim, isto é uma pergunta muito aberta, mas pedia-lhe até algum poder de síntese. Como é que se pode educar para se prevenir o bullying nas escolas portuguesas? Pois olha, é exatamente o lema é de facto a prevenção, e o livro acaba também por falar e fala pouco desde a infância, a adolescência, ser pais hoje em dia, educar para a cidadania, exatamente no sentido de que tem que começar com uma boa convivência e uma boa comunicação entre pais e filhos, e estarem atentos à convivência que os próprios jovens têm uns com os outros, que esta é a melhor prevenção, que é para formar cidadãos saudáveis, responsáveis e atentos aos outros. Há um fenómeno que apareceu também nos últimos anos, que é o ciberbullying, e que este possivelmente é mais difícil de descodificar, tanto pelos pais como pelos educadores. Como é que um pai e um professor pode perceber que uma criança, um jovem está a ser vítima de ciberbullying? Mas isso também é a questão da liberdade controlada, não é? Nós temos que dar liberdade às nossas crianças, aos nossos jovens, mas também temos que saber o que é que eles andam a fazer, não é? E, de facto, o ciberbullying acaba por depois ter uma esfera muito grande, porque não tem os telemóveis, são as mensagens, as imagens, e até na internet nós temos que saber o que é que as nossas crianças e jovens andam a navegar, por onde andam a navegar, para irmos também conseguindo monitorizar, não é? Desdobrar o discurso que eles estão a ter com os outros colegas. Tânia Paias, muito obrigado por ter vindo à RTP Informação. Tânia Paias, autora do livro Tenho Medo de Ir à Escola.